Tá. Tchau. Eu não sei muito como começar esses vídeos, porque eu nunca gravei assim, sabe? Eu aparecendo. É a primeira vez que você tá aparecendo? Porque geralmente você fica atrás. Fica atrás. Olha, eu te coloquei numa enroscada. Estamos aqui. Ai, amiga, vai. Arrasa. Estamos aqui com Michelle Mattiusi, ou também conhecida como Musa Mattiusi, não é mesmo? Musa. Só aí, tamo aí, né? Nesse truque, nesse QQQ. Eu amo. E então diga pro pessoal quem tu é, né? Tu é performer, pesquisadora, etc. E fale pro pessoal quem tu és e de onde surge também o Musa no meio disso. Tá. Meu nome é Michelle Mattiusi, eu sou performer, diretora de cinema agora, né? Trabalho com pesquisas direcionadas à performance do corpo negro e nos últimos 10 anos eu tenho investigado a poética negra a partir da violência colonial, numa prática de descolonização do que a gente conhece enquanto narrativa social e mergulhada também no pensamento radical negro, que é uma corrente de pensamento norte-americana. E meu nome Musa vem porque eu fui morar em Salvador, morei em Salvador durante 8 anos e por conta disso eu fui apelidada de Musa e eu né, aceitei, né? Trouxe pra mim o Musa e hoje, né, assino como Musa também. E é isso, natural de São Paulo, sou paulista, credo, né? É a minha vergonha nacional. E é isso, tenho me dedicado à pesquisa e a pesquisa num processo de fuga. Então eu viajo muito. E aí agora eu tô entendendo cada vez mais o que significa as viagens. As viagens são estratégias de permanência também. E permanência de um pensamento, né? Porque a gente vive num processo de prática colonial. Então na prática colonial o que importa é a representatividade e não a construção do que significa essa representação. Então, a prática colonial traz tudo numa lógica do consumo, né? Então, acaba que as estratégias, elas ficam poucas, então a gente cai de novo no processo de precarização do trabalho, né? Porque somos muitos e a lógica que nos captura capitalista, né? Então faz com que a gente faça um jogo que não tem uma continuidade, né? Então a minha estratégia é essa, permanecer em todos os lugares, em lugar nenhum. Eu amo. E aí é isso. Essa sou eu. E de onde é que surge, quando surge a performance na sua vida e tu começa a ver isso como possibilidade de trabalho, etc? Eu acho que eu sempre gostei de artes, no modo geral. E aí a minha prática inicial com arte foi teatro. Comecei fazendo um curso de teatro, estudo de texto de teatro, clássicos de teatro, bem teatro na veia, sabe? E nesse processo de estudo de teatro, que é representação, rolava sempre uma frustração, né? Pelo menos da minha parte, de estudar os textos e aí a escolha técnica dos personagens. Então, sempre acabava que eu fazia personagens subalternos. E isso era uma questão, mas não era. Também tinha a necessidade de estar ali, né, fazendo aquele exercício político coletivo, ensaio, né? Teatro, né? Então, pra mim foi
eu comecei nesse lugar. E quando eu decidi me profissionalizar atriz, aí eu comecei a me questionar se eu queria ser atriz. E aí eu fui buscar uma formação universitária. E aí nesse processo de formação universitária eu me deparei com um curso de comunicação e artes do corpo. Aí foi aí nesse processo de fazer universidade, que eu conheci a performance, que eu tive a possibilidade de estudar performance. E aí agora sou uma pesquisadora dessa área, é mais nesse sentido, assim. A história começa assim, sabe? Sim. Resumidamente. Sim. E a gente tava conversando nesses dias, e tu num curso que tu deu no MASP e tal, junto com a Daraya e Castiel, tu falou sobre o lance da representatividade e tal, que tu tava no movimento de fazer que nem um artista X, que eu não vou falar o nome, de que não queria, de que tu queria que seu nome fosse ouvido e as pessoas não soubessem qual era a sua imagem, né, igual acontece com esse artista. E aí a gente tá nesse momento social, político, etc., que você fala tanto em representatividade, aí eu fiquei pensando sobre isso e queria que tu trouxesse mais um pouco sobre essa reflexão e tal. Eu tenho pensado sobre a representatividade, porque assim, tem uma narrativa que a representatividade quer nos capturar. Tem uma narrativa, que é uma narrativa que, se a gente não fala sobre as nossas dores, sobre as violências que o mundo atravessa, sobre nós outras. Enfim, tem uma narrativa que a representatividade nos prende, né? Faz uma prisãozinha. E aí acaba que a gente não se torna um artista, a gente entra numa chave do ativismo, mas a gente não é ativista porque a gente não trabalha com ativismo todos os dias, no sentido de que a gente está fazendo uma mudança política, por exemplo, a Érica Malunguin, né? Ela faz um ativismo real, porque ela está na Câmara dos Deputados, disputando com os herdeiros um espaço, né, de fala social para mudanças reais. E a gente está num campo da imaginação política, que é a arte, e aí a gente fica preso a esse lugar de fala, que é a narrativa do sujeito dissidente de gênero precarizado. E aí acaba que a gente não pode explorar a imaginação política, que é a arte, e tratar de estética, por exemplo. Então é nesse sentido que eu fujo, eu jogo, eu negocio, eu converso. Mas a estratégia, eu acho que ela é falha. Ela é falha porque ela acende a imagem de uma pessoa precarizada para dar conta de uma imaginação, né, social, coletiva, que não vai dar certo. A gente está falando de capitalismo. Então tem esse lugar da precarização a partir da imagem. E aí, conversando com amigos que trabalham com publicidade, aí eu vou tendo uma noção maior do que significa esse leque, esse escopo, né? Essa troca. Porque eu não posso deixar de não imaginar que a representação não continua sendo uma arma na nossa cabeça. Essa que é a questão pra mim. É uma prisão, eu não posso falar de arte. Tem que falar de representação e representatividade. Então, assim, a gente entra num escopo de uma narrativa em que a gente vai estar sempre minimizando aquele espaço normativo. E aí a gente não dá conta da nossa narrativa, que é trabalhar com arte. Quero fazer filmes, ficção, entendeu? E aí eu tenho que acabar falando de identidade, abrir uma caixinha que eu não quero abrir, por exemplo, para poder afirmar um guarda-chuva que
Eu não dou conta. Não dou conta. Então é nesse sentido, eu não tenho desejo nenhum dessa armadilha, sabe? Mas é muito doido porque eu tenho acompanhado o trabalho, né, de outras pessoas trans, travestis e tal. E eu percebo que as travestis que conseguem, por exemplo, galeria e etc., para circular mais com seus trabalhos, são as travestis que têm trabalhos que não falam diretamente sobre gênero. Que são objetos, que você vai ler o texto, aí você vai ver que faz referência a alguma coisa que trata de gênero e tudo mais, mas visualmente não é. E aí eu fico muito pensando sobre isso, porque cobram da gente que a gente fale sobre isso o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo não querem vender nossos trabalhos que falam diretamente sobre isso. E aí eu É porque, fico nesse... é porque é isso, a gente fica preso à estética, ativista, e aí acaba que a gente não consegue trabalhar artisticamente, esteticamente a nossa obra. A gente tem que dar conta de uma demanda social. Que eu não acho ruim, não é isso. Mas acaba que fica, como se fala, você fica preso. Essa é a questão. Não é que você não pode falar sobre isso ou você só fala sobre isso. Essa que é a questão da narrativa da representatividade. Você só pode falar de uma temática. E aí é isso, você estava falando de ter algumas travestis que conseguem penetrar falando de outras coisas. Eu acho que seria legal a gente começar também a pensar onde essa travesti está na pirâmide social. Porque, assim, por mais que ela seja travesti, ou no caso uma pessoa negra, por exemplo, elas têm alguns privilégios sociais de onde ela veio. Tipo, determina de onde ela... Enfim, o lugar que ela veio determina o que ela está fazendo. Então, assim, eu tenho certeza que se eu fosse uma mulher negra, artista casada, com filhos, eu estaria em outra posição. Porque eu estou falando de capitalismo, estou falando de negociar a minha imagem perante uma série de espectadores e espectros que envolve a venda disso. Então, assim, tem todo um emaranhado de coisas que não dá pra gente não dá pra gente ignorar. Então eu acho que é nesse sentido. Então assim, e também não dá pra gente atacar as pessoas dos nossos grupos dissidentes por conseguir furar a bolha, fazendo a estratégia dela. Eu acho que é mais assim, como que a gente consegue entendermos enquanto grupo social e fomentar as nossas estratégias. Tipo, o fato de eu existir nesse espaço não quer dizer que só possa existir só eu, sabe? A gente negociar por permanência de mais pessoas. Não ficar só a única pessoa trabalhando com a maioria de pessoas normativas, cisgêneras, não negras, né? Trabalhar com todo esse escopo, tentando sustentar-se enquanto sujeito dissidente. Então acaba que você fica sempre num lugar fragilizado, porque você está sempre ensinando a pessoa a lidar com você, e aí acaba que você não faz a obra. Então, assim, é uma via que não corta dos dois lados, assim, no sentido do benefício, né? Você tá sempre se quebrando para atender e performar a precariedade. Quando tu viu, tu tá toda destroçada, né? Performando a precariedade de uma maneira, assim, extrema. E é o lugar, pelo menos é o que eu penso, tenho pensado hoje. O lugar da arte, para mim, é o lugar onde eu quero performar a minha tranquilidade e a possibilidade de eu existir sem violência. Porque, quando eu estou querendo dizer isso, que é o único local que eu posso imaginar essa possibilidade, que é o lugar da arte. Porque se eu for imaginar isso no meu dia a dia, eu não consigo. Eu fico estressada. Então, o lugar da arte é o momento de eu imaginar e ficcionalizar outras coisas. E aí, por isso que nesse momento de agora, eu tô até pensando em como sair da performance em que eu armo todo um discurso sobre violência, como sair disso e ir para um lugar poético, usando as mesmas estratégias. É que você vai falar, como assim? Eu quero continuar trabalhando com as agulhas, por exemplo.
Só que eu quero sair do registro da violência. Quero trabalhar com as agulhas no processo de purificação e de conexão com o corpo, numa outra camada que tem a ver com terapia. Mas ao mesmo tempo, todo esse processo, ele está envolvido numa gama, né, circular. Eu estou falando circular porque eu estou falando de espectador. Não quero fazer isso sozinho. Não quero fazer isso pra mim. Não quero eu ficar me conhecendo e sendo uma pessoa super purificada pra viver sozinha. Não, eu quero estar em contato com todas as tretas disso aqui. Mas aí, tipo, tentando agora dialogar com outra esfera de sensação. Por exemplo, eu fiz performance, você estava nessa performance, então eu acho legal de falar dela, né? Tá aqui presente. Trouxe elementos do sangue, agora, por exemplo, trouxe a cor branca para trabalhar. Eu tenho certeza que isso dá outra visualidade do sangue. Porque eu sempre trabalhei com sangue, uma coisa do vermelho, uma coisa mais do preto, tá com coisas pretas, então trazia um outro universo, né? Uma outra esfera. E aí agora, tipo, trabalhar com essas outras cores que tem a ver com purificação, mas ainda tá lá o sangue à mostra, né? Jorrando, então... Pesquisando, investigando agora essa potência da purificação no espaço coletivo. Agenciar possibilidades de imaginação. Que era isso que eu estava conversando ontem com as amigas, né? Que quando eu te convidar para você assistir a perfuração, você não vai imaginar o que você imaginou quando você viu eu tirando a perfuração. Porque quando você vê eu tirando as agulhas, você imagina. Se você tivesse acompanhado o processo, você não iria imaginar, você ia só ficar pensando na dor que eu estaria... Você ia ficar assistindo a dor. A dor, a dor, a dor, a dor. E você não ia ver as agulhas saindo e imaginando outras coisas. Então, é um agenciamento estético da prática de perfurar. E aí dentro disso, que era uma outra pergunta que eu ia te falar, mas acho que tu já meio que respondeu, que foi também dentro daquela oficina, tu falou da performance Merci Beaucoup Blanco, né? Que quando as pessoas chegavam pra te falar que estavam te tendo como referência por conta desse trabalho, tu pensou, mas peraí, que é isso, né? E é por conta disso também, da por causa disso, violência. É por causa da violência. Porque eu fico pensando, eu entendo, e aí eu precisava dialogar para poder entender o que significa essa referenciação. Será que a pessoa está querendo chegar no lugar onde eu cheguei? Entende? Porque essa coisa de você ser referência, ela vai num campo do desejo, né? E aí, e às vezes não na esfera da reflexão do que o trabalho proporciona, né? Então é nesse sentido que eu comecei a... vamos dar um stop, entender por que as pessoas estão se aproximando, o que significa essas aproximações, porque... Como que eu vou te dizer isso, assim, de uma maneira clara? Eu acho que, assim... Eu sei quantas vezes eu fiz meu trabalho artístico e eu sei quantas pessoas estavam assistindo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei de outra coisa também, que é a possibilidade de publicização em rede social. Então, acaba que o fato de eu trabalhar com a imagem da rede social fica muito mais forte do que a quantidade de gente que estava experienciando aquilo que você viu, entende? Então é aí nesse sentido que eu fico me perguntando, o que essas pessoas estão desejando? Será que é essa imagem construída através da rede social? Elas estão referenciando a isso? Ou elas estão referenciando a poética que vem conversando sobre a violência colonial e trazendo uma estratégia de possibilidade de descolonização do corpo, que é a construção de narrativa? Para mim foi muito... O que está acontecendo? O que significa a referência?
Porque eu tenho medo disso. Eu não viajo, eu gosto de viver de boa. Mesmo assim, no sentido de que eu entendo que rola uma conexão e eu acho foda, massa, mas intimidade a gente se constrói, sabe? Não é rede social, não é like, não é me ver na rede social que é a intimidade. E aí essas coisas me assustam, né? A maneira como as pessoas falam comigo, por causa desse universo todo. E tu tem viajado bastante, né, pelo mundo aí, Tenho. etc. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Tu deve estar vendo várias coisas artísticas acontecendo por aí e tal. E a gente sabe que está acontecendo uma movida política em vários países, etc. E aí eu queria saber o que é que tu tem visto, assim, de arte, se tá rolando o movimento que a gente tá rolando aqui no Brasil, por exemplo, um levante de pessoas trans, pessoas pretas, etc. E aí meio que isso, né? Quem é que tá fazendo arte, basicamente. Eu transito, né? Então, assim, eu transito muito, 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 muito. Então, assim, desde estar nesse processo de pensar essa narrativa no museu, a entender também que essa narrativa está sendo gerida de formas independentes, de formas anárquicas, de formas comunitárias, de mil formas. Eu sinto também que esse processo que a gente está vivendo aqui no Brasil de aceleração, de destruição, né? Eu acho que ela é de uma esfera macro, mas ela é de uma esfera macro, mas assim, cada contexto tem uma sua particularidade em relação ao contexto mesmo, porque, por exemplo, aqui é um contexto terceiro mundo, né? Terceiro mundo, acho que eu tô até atrasada com a expressão. Tô até atrasada. Sul global, né? Vamos pensar assim. Aqui é o sul global numa escala latina, não sei, enfim. E aqui a gente já vive uma precariedade. Então, esse processo de direita no comando é uma aceleração dessa precariedade. Em outros contextos, eu viajo muito pelo contexto europeu, então assim, é legal pautar, né? Tô dentro do condomínio fechado. Europa. A Europa é outro modo da aceleração desse processo acontecer. São outras coisas que acontecem. Por exemplo, tem a ver com o processo de migração. Fechadas de acordos comerciais entre países, então a impossibilidade de você entrar nessas rotas de migração com passaporte brasileiro, por exemplo. Como o Bolsonaro está vivendo, né? A gente está vivendo esse colapso desse presidente. Então, as negociações amistosas entre países fazem com que a gente não possa viajar para alguns lugares. Então, acho que a aceleração desse processo num contexto como a Europa vem a ter as fronteiras, né? E essa aceleração já acontece já há um tempo, né? Então, mas ao mesmo tempo tem um levante dissidente de gênero, uma investida anticapitalista. Então, assim, ver vários cortes. Eu viajando, eu consigo ver um fragmento de coisas e de possibilidades. E tá em todos os lugares e em lugar nenhum me dá uma possibilidade de construir um rastro e não pavimentar uma estrutura. Construir um rastro. Então é tipo uma coisa meio lesma, sabe? E não uma coisa João de Barro, não, né? Que vem ali e monta um... Não, uma coisa meio lesma, pode acabar. Alguém pode meter um sal e só sei lá. Então é um risco. Viver sobre constante demanda da migração, dessa coisa de
ter dinheiro na fronteira ou não, cartão de crédito, papéis. E aí eu fico sempre pensando no processo de escravidão, alforria, né? Então eu fico, ui. Então tá, eu tô meio que escalonando meu problema em relação ao mundo. Então tem isso e ao mesmo tempo eu sinto que tem uma coletividade pulsante, assim, sabe? Tem uma solidariedade, eu odeio essa palavra, mas eu odeio ela porque, enfim, mas eu sinto que tem esse ímpeto por conta dessas mudanças e aquecimento global, enfim, essas coisas, né? Eu acho que o mundo acabou. A gente tá vivendo só mais um processo das ruínas, né? O que significa a tentativa de civilização. Babado, né? A fala dela apocalíptica. A fala dela, menina. Mas enfim, eu acho que tem a ver com o que a gente está chamando descolonização, né? Fim do mundo, mudança de paradigmas em relação ao gênero. Acho que tudo isso está nesse processo de ruir a normatividade, né? Mas ao mesmo tempo a ultradireita se estruturando com toda a força. Acho que é isso, são movimentos históricos. Não consigo ter uma resposta, assim, só consigo pensar em colapso. E dentro disso, o que é ser uma white etnografista? Ai, dentro disso... é não perder a paciência. É não perder a paciência. Eu acho que uma white etnografista é você ler as cenas se montando na sua frente e ter a capacidade de não se estressar. É um trabalhão. Menina, gigantesco. Gigantesco. Porque, né, elas não estão nem aí, né? Então a vida delas e acabou mesmo. Eram essas as perguntinhas que eu tinha pra tu. Ai, minha amiga, tamo aí, né? Tamo aí nesse close de beleza, dando o quê? Respostas apocalípticas. Isso. E tem mais alguma coisa que tu queira falar? Algum trabalho que tu queira trazer? Não, acho que eu tô tranquila, eu tô satisfeita. É isso. Tá bom? Ok, então muito agradecida. Muito obrigada, por ter amiga. topado participar. É nóis. É nóis. Até já. Tudo nosso e nada deles. Nunca.